Bom, gente, nós vamos falar hoje sobre a questão do perdão. Mas para a gente falar sobre a questão do perdão, nós temos alguns detalhes para observar. E uma pergunta a fazer. O perdão é importante para a nossa vida? Pois é, total. Mas a pergunta é total porque a gente leu nos livros religiosos que o perdão é importante? Ou a gente sente no nosso íntimo que é? No nosso íntimo, eu acho. Quem já perdoou, já sentiu algum benefício do perdão? Muito. Eu já. Quando a gente perdoa, o que acontece com a gente? Fica mais leve. 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 Quando a gente consegue esquecer. Doando de coração. Quem é o maior beneficiado? O que recebe perdão ou o que dá o perdão? Quem dá o perdão. Quem dá o perdão. Isso faz a diferença. Sabe por quê? Porque a gente às vezes é tão ainda atrasado na nossa evolução, todos nós, que a gente acha que aquele que nos magoou não merece nenhum benefício. E dar o perdão é dar um benefício para aquela pessoa. Então a gente fica segurando isso e não percebe que quem O prejudicado é a gente. é o que não deu perdão. Porque olha só, às vezes a pessoa que ofendeu, nem sabe que ofendeu. Uma vez minha mãe me encontrou com uma amiga do prédio onde minha irmã, e eles moravam quando minha irmã era assim, novinha, 2, 3 anos. E aí ela encontrou com a amiga dela, e na hora que ela encontrou com a amiga dela, ela virou para minha irmã e falou assim: ô Gisele, essa aqui é fulana, mãe daquele menininho que fechou a porta no seu dedo. Aí eu ia falar eu ia falar para o meu filho que é aquela menina que fez uma coisa assim, não sei se foi fechar a porta no dedo, mas de qualquer forma, só lembraram do fato que foi ofendido. Pior. Não lembrou do fato que ofendeu. Então, às vezes, quem ofende não lembra, mas quem é ofendido não esquece, né? Se não perdoar. Então, a gente fica pensando assim: porque eu vou olhar com a cara fechada, porque ele vai saber, ou ela vai saber o que ela me fez, ou ele me fez. E a pessoa não sabe. Porque às vezes não sabe nem que ofendeu. Então, a pessoa está nem carente do perdão, porque não sabe que chegou ao ponto de ofender. E o outro vai ter rancor lá o tempo todo. Exatamente. E o outro com rancor. E aí acontece o seguinte: vamos pensar na energia. Se eu te falar uma coisa, a gente ofender é pior do que receber ofensa. Isso sem dúvida. Nós estamos falando o seguinte: nós estamos falando aqui no débito de quem vai ficar deficitário com a lei. Mas estamos dizendo o que a falta do perdão faz com a gente. E quando a gente dá o perdão, o que acontece? Tem um livro de André Luiz, acho que é a Ação e Reação, em que, tentando se me lembrar a questão, se eu estiver falando errado, me corrija, que é a situação de um rapaz que foi adotado como questões de negócio por um senhor que gostava tanto dele que o adotou quase como um filho para ficar à frente dos negócios. Um dia, em uma noite, por uma discussão boba acerca do curso de como ia os negócios, o pupilo mata o seu tutor e simula para que pareça que foi um assalto na loja. Ele que chama a polícia, ele que mostra aquela questão, tirou dinheiro do cofre para parecer que realmente era um assalto, mas não tirou tudo. E aí, no dia seguinte, deu todo apoio para a viúva, deu todo apoio para os órfãos e seguiu sua vida, montou um negócio próprio, porque tinha que tirar dinheiro do cofre, cresceu, desenvolveu, ficou próspero, ganhou muito dinheiro, ficou muito rico. E passaram-se 30 anos dessa ocorrência e a situação é descrita no plano espiritual quando o assassinado encontra com o assassino. E esse encontro é recorrente. E aí nós observamos que o assassino, ele estava no processo de dedicar-se constantemente ao trabalho, porque nós temos 3 áreas do nosso cérebro. Nós temos a parte superior do cérebro, que é o superconsciente, da mente. Nós temos a parte motora,
e a parte reptiliana, que é aquelas dos instintos, aquela coisa, né? Se eu sua mão puxa porque encostou em alguma coisa quente. Então é o cérebro primitivo, a parte de baixo do cérebro primitivo, ligado inclusive ao bulbo cerebral, que tem esses impulsos, certo? Ele não, como fala, a resposta é muito mais rápida. Por exemplo, o olfato tem resposta mais rápida até do que às vezes a visão. Então às vezes você sente um cheiro, você já fala, opa, alguma coisa está errada. E às vezes a resposta ao cheiro chega antes que às vezes a resposta da visual. A área central do cheiro ela é mais rápida para esse cérebro primitivo do que a visão, porque a visão não vai para o cérebro primitivo. Então essa é tipo assim, é instintivo para preservar a própria natureza. Então nós temos a parte motora, que é aquela que fica por conta de trabalhar, são os workaholics, aqueles que são viciados em trabalho. E nós temos o lobo frontal do cérebro, que são responsáveis pelos estímulos superiores, os pensamentos superiores. Nós observamos lá no Apocalipse, dizendo que o número dos escolhidos será de 144 mil e eles serão reconhecidos pelo sinal que traz na testa. Aí a gente fala assim, que sinal que eles traz na testa? E 144 é multiplicação, é o quadrado de 12. Então, quer dizer, a multiplicação dos discípulos, né, serão aqueles que vão continuar aí no planeta Terra. Mas 144 mil não, porque senão nós estamos fora do jogo. Se a gente for pegar 144 mil de pessoas que tiveram uma vida como santos, né, na concepção assim de uma vida dedicada ao próximo, ao bem, já deu mais que 144 mil. Então nós estamos fora dessa fila. Se for 144 mil, nós estamos, né, já não vamos fazer muito parte dessa contagem. Mas quando a gente entende 144 mil como a multiplicação dos discípulos, aí a gente fala, beleza, então eu estou dentro. E o sinal na testa são os lobos frontais brilhando. Ou seja, você tem ação dos lobos frontais. Você não os ligou os lobos frontais. Então, esse rapaz, durante esses 30 anos, ele viveu por conta do trabalho e não queria refletir no ato que pesava ele, o ato do crime que ele cometeu. Então, para não acessar a consciência, os lobos frontais que reclamariam o crime cometido, ele viveu por conta de trabalhar. Mas não errou novamente de criar um assassino, tal. Deve ter tido seus erros naturais de uma vida sem religião, sem nada. E o assassinado, o espírito que estava no plano espiritual, não perdoava, perseguia, era rancoroso. E estava nisso há 30 anos, naquele embate, ali, sem dar trevas. E aí aconteceu um fato interessante. Qual? A análise que é passada para André Luiz era que o assassino estava em melhor condição espiritual do que o assassinado. Aí você fala assim, não é possível. Um é a vítima, e a vítima estava em pior estado espiritual do que o algoz? Sim. Por quê? Ele só pensava em vingar, né? Porque o assassino cometeu o crime durante uma noite. Foi uma noite de loucura, uma noite de devassidão espiritual que fez com que ele cometesse o crime. E depois disso, ele não cometeu pensamentos negativos em relação a isso. Mas o assassinato, a vítima, vivendo a sua autopiedade, há 30 anos vivia num baixo tônus vibracional e perseguindo aquele que o mataram. Então, olha a falta do perdão, o problema que é. Quando nós não perdoamos, há dificuldade. Eu posso dizer, eu perdoei, mas toda vez que eu lembro do fato, se ele me toca o íntimo, me angustia de alguma forma, ainda falta perdão. Então nós temos que saber que o perdão é algo mais, tem que ser melhor trabalhado dentro da gente. Eu posso dizer, para acalmar o meu ímpeto religioso, dizer o seguinte: perdoei, mas a derrota do
daquele que eu disse que perdoei, é minha vitória, e a vitória dele é minha derrota, é sinal que você não perdoa. Imagine aquela pessoa que a gente tem dificuldade de perdoar. Eu perdoei, sabe, está perdoado. E se amanhã a gente descobrir que essa pessoa ganhou na Mega Sena acumulada, o que vai passar na nossa mente? Deus é injusto. Vai dar o prêmio logo para essa pessoa. Com tanta gente precisando, vai dar logo para essa pessoa. Então, a derrota do outro é minha vitória. E a vitória do outro é minha derrota. Então, algo está errado. Quando nós damos o perdão a alguém, nós damos a chance dessa pessoa também ser melhor. No livro Sexo e Destino, nós temos o caso, do Cláudio e da Marita. E é interessante que o Cláudio é o cara mais errado que eu conheço de livros espíritas. Ele é errado em tudo que ele faz, do começo até o meio do livro. Ele comete um crime hediondo. É narrado no livro o crime hediondo que ele comete. E é tão difícil que a gente vê poucas pessoas comentarem esse crime hediondo nas palestras espíritas, porque incomoda todos nós. Ele, sem saber que a Marita era sua filha, ele arquiteta um processo para poder ter uma relação sexual não consensual com a Marita. Ou seja, um estupro. Então, o que acontece? Nesse processo, a Marita, quando descobre que quem cometeu aquele crime era o seu padrasto, que ela não sabia que era pai, e ele não sabia, padrasto não, o pai adotivo, ele achava que era pai adotivo. Só de ser pai adotivo, já não tinha nada que passar nisso. Ele e o obsessor, era Moreira, ele e o obsessor ficou falando ali no ouvido dele até ele ceder a esses impulsos. E aí ele finge ser o noivo, e aí consegue ter uma relação sexual com a Marita. Aí quando ela descobre, a esposa, que é a Márcia, descobre que eles estão em um determinado local, porque ela não acreditou os avisos que foi dado para ela, rompe a porta e diz assim: você é um monstro porque você molestou sua própria filha. Aí que ele descobre que a menina é a filha dele. E aí ele vai para casa bêbado, bebê, vai para casa, chega a casa bêbado, transtornado, porque ele percebeu como ele era criminoso, como ele era um monstro. Ou seja, a monstruosidade para ele só se tornou clara para o crime que ele cometeu a partir do momento que ele descobriu que aquele crime que ele cometeu foi para com uma filha. Porque enquanto era uma filha adotiva, alguém que ele estava dando apoio lá, não parecia ser um crime, nem um estupro, nada disso. É interessante a gente observar, fazendo parênteses aqui, no começo do livro Libertação, André Luiz perguntar por que Deus permite que existam zonas trevosas como essa. E aí a resposta que ele recebe é: porque só o diamante é capaz de lapidar o diamante. Então é preciso uma coisa bruta para poder fazer alguém que está na brutalidade acordar. Então foi necessário uma coisa bruta para acordar o Cláudio, que estava ainda numa condição extremamente inferior. E aí o que acontece? Acontece que esse processo, então, quer dizer, ele só se tornou crime quando ele viu que se lidava com alguém do próprio sangue. Aí conseguiu atingir a veia do Cláudio. Aí ele se sentiu monstro. Até então, se fosse uma pessoa qualquer, não era monstruoso. Mas a partir do momento que ele fez com uma pessoa que era do seu sangue, ele se sentiu monstruoso. E aí,
Marita sai desesperada, já tinha perdido o noivo, achava que o noivo estava querendo reconciliar, por isso foi encontrar com ele no local, como fala, mais escuro, achando que estava reconquistando, cedeu à questão da relação sexual quando descobriu que não era noivo. Então ela sai desesperada. Ela vai numa farmácia e ela lá atende pelo farmacêutico e ela parece estar com gripe. E ela está chorando, nariz vermelho, aquela coisa e tal, né? Então ela falou: não estou gripada. E ela vira para o farmacêutico e fala assim: isso, década de 60, né? Falou: eu estou com um cachorro que está muito mal. O veterinário falou que não tem jeito para ele e que eu posso aplicar eutanásia. Você não teria algum remédio que eu possa dar para o meu cachorro para que ele possa morrer? Aí o farmacêutico fala assim: vamos ver o que eu vou fazer. Só que é interessante que até o crime acontecer, André Luiz tentou com todo mundo verificar se alguém tinha vibração. Virou para um, virou para outro, tentou com o chefe para segurar a pessoa mais no trabalho, não, isso vai pagar hora extra e tal. Então, quer dizer, as pessoas tinham escusas no campo de questões financeiras, etc., mas hoje estavam totalmente fechadas a esse tipo de acesso. Aí ele chega para o farmacêutico e intua o farmacêutico assim: observa melhor essa moça. E o farmacêutico começa a observar a moça. E aí de repente você vê o farmacêutico junto com a ajuda do André Luiz dizendo assim: gente, isso não é gripe não, isso é dor moral. Esse remédio não é para o cachorro, é para ela. Aí ele pega um analgésico fraquinho, vira para ela e fala assim: olha, tem 10 comprimidos aqui, mas um é capaz de matar um leão. Então toma, dá para o seu cachorro com muita parcimônia, porque um vai matar um leão. Então ela sai daquela farmácia, em vez de tomar um, toma os 10, que eram analgésicos fraquinhos. E ela fica meio naquele processo, meio topor, aquela coisa, vai na praia, eu acho que é a praia de Botafogo, deita na areia e dorme. O guia espiritual, que é o Alexandre, que já está ali presente, que inclusive foi ele que foi intuído junto, ajudou a intuir o farmacêutico, que era espírita, né? A não dar uma droga forte que pudesse matar o cachorro, põe 2 espíritos para cuidar de Marita, que está deitada na areia, e fala: olha, nós temos que tomar providências, e sai, né? E as providências eram, de certo modo, socorrer o agressor. Olha, vai socorrer, fazer algumas atividades que eram importantes naquele momento, né? Saber onde estava a irmã que roubou o noivo. Aí nesse processo, Marita acorda. Desculpa, um gari assaltante chega para assaltar. Ele quer fazer parênteses. Com 2 espíritos ali, como o gari conseguiu chegar? Era um gari assaltante bêbado. Como que aquele gari conseguiu chegar até ela? Ela acorda, assustada com aquilo, achando que já estava morta, levanta correndo e sai e atravessa a avenida, que naquela época era a Avenida Atlântica, hoje é Tom Jobim. E ela é atropelada. Oi? Avenida Atlântica. Ainda é? Jobim, né? Então eu pensei que tinha mudado. Né? Que eles falam que ia mudar de nome, então me enganei. Ela é atropelada por um Fusca e é jogada metros de distância. Nesse momento, o Félix, que é o guia espiritual, volta. E aí o André Luiz descreve uma cena de uma oração belíssima que o Félix faz, pedindo intercessão por Marita. E ele volta e diz: ganhei alguns dias de vida para Marita. Ela vai viver durante uns dias a mais. Ela ia desencarnar, era fato, mas ganhei dias a mais para ela, que agora nós podemos começar o trabalho em prol da Marita. Aí ele virou para ela e falou o seguinte: nós vamos atrás das 2 pessoas que mais amam a Marita no planeta Terra. E aí André Luiz começa a pensar e replicar, e
tal. Quem será que são as duas pessoas que mais amam Marita nesse planeta Terra? Essa menina foi abandonada pela mãe, que acabou, né, morrendo. Como fala, o pai acaba de cometer um crime, a mãe é totalmente desligada, não está nem aí para ela, porque sabe que é fruto de uma infidelidade do marido. A irmã acabou de roubar o noivo. Quem são as duas pessoas que mais amam essa menina aqui na planeta Terra? E aí Félix vai materializando-se, vai lá e bate, né, de certo modo, na porta espiritual de uma casa, que o André não sabe qual é a casa. Quem abre? É a casa do Cláudio, o obsessor do ano do Cláudio. O obsessor do Cláudio que abre a porta. E ele vira e fala o seguinte: eu vim aqui porque Marita está precisando da ajuda de vocês. Nessa hora, o obsessor, que foi um dos comparsas para que aquilo se tornasse um crime, muda totalmente. O que ela está precisando? Traga o seu pupilo para o hospital. Ela está precisando. E não descreve no livro como que o Cláudio vai parar no hospital. Mas ele leva o Cláudio no hospital. E chega lá no hospital e encontra Marita. Entre a vida e a morte. E mais, Félix vira para o obsessor e diz: eu preciso da sua ajuda para manter a vida da Marita. Só você vai ser capaz. E explicou como dava um sopro passe nos pulmões de Marita enquanto ela respirava. E o André ficou olhando atônito, sem entender o que estava acontecendo. Mas quando o obsessor jogava a energia dele nos pulmões da Marita, ela ia melhorando os índices todos nos aparelhos médicos. Ele falou assim: é como se fosse um pedaço de madeira para salvar um náufrago, enquanto uma embarcação não está conseguindo salvar, mas um pedaço de madeira está salvando essa menina de morrer. Os nossos passes, os nossos tratamentos nela não melhoravam o índice no aparelho, nos aparelhos de mantenedores da vida dela. Mas foi só chegar o obsessor do pai que ela começou a melhorar os índices. E eu acho que ela fica no hospital 13 dias. E durante os 13 dias, o pai não arredou o pé. O pai não arredou o pé dali de jeito nenhum. Então a gente olha e fala o seguinte: criminoso não merece o perdão, mas a ele coube o socorro nos momentos finais. E aí o farmacêutico ficou sabendo do ocorrido e foi no hospital visitá-lo, junto com um grande investidor do banco onde o Cláudio trabalhava. E ambos foram lá dar um passe na Marita, pedir autorização do pai. Você permite? Permite. E aí o Cláudio começa a se perguntar. O farmacêutico eu entendo, porque é um simplório e está gostando dessa história de espiritismo. Mas o doutor fulano de tal, homem imponente, como fala da sociedade, mas envolvendo com essa história de espiritismo, esse eu não consigo compreender. E ao final o farmacêutico fala o seguinte: estamos orando muito pela sua filha, você aceitaria esse livro? E o livro era o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele falou: aceito. E aí, isso foi o primeiro dia, durante os 13 dias. Em primeiro lugar, Cláudio abriu o livro e procurou qual era a pena, na visão espírita, para um homem cometer o crime como ele cometeu. Que na visão dele não tinha perdão. E nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, ele só encontrou consolação, só encontrou perdão, só encontrou esperança. E ao ler o Evangelho segundo o Espiritismo de ponta a ponta, ele fecha o livro e diz: eu me tornei espírita. E aí ele vai ao leito de Marita, que está ali recebendo eflúvios magnéticos, energia, uma base muito forte de Félix. E ela está consciente, sem movimento do corpo.
E ela ouve o pai pedindo perdão para ela. E ele fala: minha filha, não sabia. Estava louco e cometi um crime. Conheci uma nova religião, que eu quero pautar a minha vida nessa nova religião. Mas para eu continuar a viver, eu preciso do seu perdão. Sem o seu perdão, eu não tenho condição de viver. Um leve movimento que você fizer do seu dedinho, eu vou me sentir perdoado. Um leve movimento. E nisso Félix diz assim: perdoa. Perdoa o seu pai. E na mente de Marita, a gente vê a descrição de André Luiz, o que se passava. Como não perdoá-lo? Por uma noite de loucura, sendo que foi a única pessoa que me amou nesses meus 16 anos de vida. Nunca me faltou carinho, nunca me faltou respeito. Mas numa noite de devassidão, ele cometeu um crime. Como perdoar um homem desse? E devido aos passos magnéticos do Félix, ela ganha força para levantar a mão e colocar a mão dela sobre a mão do Cláudio. O Cláudio se sente perdoado por isso. E a partir dali, novo homem ele é. Olha a importância do perdão. Por que o perdão liberta? Porque não liberta só quem perdoa, liberta quem machucou. Perdoar o algoz também tem nova condição. Se a gente quer que alguém, nova pessoa seja, deixa ele receber o perdão, porque o perdão é que liberta ambos. E de fato, Cláudio se torna o exemplo de espírita dali para frente no livro. É uma transformação impressionante. Um homem totalmente apático que se torna um homem religioso. Ele vai resgatar Marina, que por o processo, aí vou fazer um parênteses. Moreira, não reconhecedor, o obsessor do erro que cometera, estava ali dando o suporte físico, espiritual para Marita. Quando Félix pede para perdoar, perdoa sua mãe, Marina, a Márcia, perdoa. Perdoa seu pai, perdoa. Perdoa sua irmã, a Marina. A Marina não perdoa. A Marina não perdoa porque eu estou nessa condição porque ela roubou meu noivo. E nisso Moreira, que é o obsessor, entendeu. Então você está nessa condição por causa da sua irmã. Olha como ele não quis ver o erro. Está percebendo? Ele não quis ver o erro. Ele preferiu, em vez de falar que a culpa era dele de estar ali e viver a própria dor, ele resolveu transferir para alguém. Quem eu devo odiar pelo que fez pela menina que eu amo? Eu devo odiar quem? A irmã. E ele vai com obsessões pesadas, chama outros para fazer obsessões pesadas em cima de Marina, a irmã que roubou o noivo. Cláudio, depois que se recompõe, falou: eu preciso resgatar minha filha. E consegue resgatar a filha em um ano e pouco. Aproxima do noivo e consegue fazer com que o noivo a aceite novamente, ou o ex-noivo da primeira filha, que agora era noivo da segunda, aceite novamente, e ele fica ali, ajudando, amparando. Ela se reequilibra, casa-se com Gilberto, casa-se com Gilberto. E aí, no plano espiritual, nós estamos vendo Marita. E Cláudio começa a ser aquele amparo e proteção ali. E ele fica pedindo pelo retorno de Marita. Quando a Marina engravida, e eu não vou entrar nos detalhes como aconteceu o processo, mas ela engravida de Marita, a irmã, a qual ela tinha que acertar as contas. Ela engravida de Marita. E o pai, Cláudio, quer dizer, o avô Cláudio, vira e fala o seguinte: você está grávida da sua irmã, a Marita que voltou. Que isso, cara? Não, é Marita que voltou.
E aí, nesse processo, o que acontece? O Cláudio desencarna. Não vou contar por quê, não, para vocês ficarem curiosos para ler o livro. O fato que ele desencarna é muito interessante. Foi um apelo que ele fez no momento no hospital. Ele fala o seguinte: Senhor, me leve no lugar de Maria. Eu sou o criminoso, não ela. Que eu morra e ela viva. Mas no momento da gravidez, quando a Marina ia quase ser atropelada, ele empurra ela para o passeio e ele é atropelado no lugar dela e ele desencarna. Pelo mesmo processo de desencarne da Marina, atropelamento. E ele salva a vida da Marita e da Marina. E ele chega no plano espiritual. Quando ele chega no plano espiritual, ele pede para voltar para ajudar a família. Ajudar como um guia espiritual da família. E é concedido a ele: pode ficar com a sua família. Aí você fala assim: gente, ele era um criminoso vamos falar, há poucos anos atrás. Se melhora ao ponto de, quando chegar no plano espiritual, já ser guia espiritual. Olha que coisa, para a gente diminuir nossos julgamentos, né? Olha que fato impressionante. Em contrapartida, nós temos a Beatriz no mesmo livro, que o André Luiz comenta no começo do livro, dizendo o seguinte: que mulher espetacular, teve uma vida ilibada, sem nenhuma falha, sem nenhum erro, mulher ideal, exemplar, esposa ideal, tudo. Mas o marido era infiel, mas ela era certinha. Quando ela volta para ver o que está acontecendo, o marido está num processo de loucura. E aí ela descobre as infidelidades com a energia dela. O marido começa a pensar em quantas vezes ele foi infiel com ela. E ela começa a entrar em parafuso. E aí o pai, naquele processo, por quê? Porque ela estava com dificuldade de perdoar. E o pai, naquele processo de tentar ajudar o pai da Beatriz, que chamava Pedro, tentando ajudar a Beatriz, o que fala? Não, vou lá para você ver sua casa. Mas na hora que chega na casa, a casa já tinha sido abandonada, estava sendo abandonada, tinha sido invadida por um mendigo. Então estava toda destruída. Cadê minha prataria? Cadê meus quadros? Cadê não sei o que? Aí ela entra em parafuso. Ela tem que ir para o plano espiritual para entrar em processo de sonolência, de dormir, porque ela não conseguiu lidar com as questões que precisavam de perdão e de desapego material, apesar de ser espírito. Então é um contraste bem interessante. O Cláudio, um homem que estava totalmente errado, se melhora e vira guia espiritual para a família, e a Beatriz, que não conseguiu lidar com as próprias dificuldades íntimas, com dificuldade de perdoar o marido, com dificuldade de tudo, e teve que ser levada para ser tratada no plano espiritual em processo de sonolência. E é a Beatriz que faz um retrocesso às vidas passadas e mostra o gatilho de todo mundo com todo mundo. Por que estava todo mundo vinculado naquela vida? Aí eu vou deixar uma curiosidade para vocês lerem, que é só no final que vocês vão entender a ligação entre Marita e Cláudio, entre Marita e Moreira, que era o obsessor. Aí nós vamos entender. Tem tanto tempo que eu já li esse livro que eu não. Tantos anos. Eu vou ler de novo, porque eu não lembro mais de tantos anos que eu li. E tem uma vantagem. Sexo. A LBV fez ela em novela de rádio. Então, aquela novela de rádio você vai ouvindo. Então, você tipo assim, olha, eu não gosto muito de ler ou tenho dificuldade de ler, pega na internet, põe lá sexo e destino, novela de rádio LBV. Você vai encontrar no YouTube, você vai encontrar outras coisas, você vai ouvindo a história. Espetacular. Aí você vai vindo, o engatilhar, aquela coisa e tal. Eu contei uma boa parte do spoiler do livro, mas às vezes os spoilers não desincentivam a gente ler, incentivam a gente a relê-lo. Eu acho o seguinte, eu não contei tudo, deixa eu adoro ler. Eu gosto de ler mesmo, que aí a imaginação. Com certeza, você vai naquela coisa e tal. Mas olha, a novela de rádio, por exemplo, a gente ouviu, a gente punha no MP3, colocava dentro do carro, ia viajando e ouvia a história, tal, não sei o que, tal. A gente pode até pôr para os meninos ouvirem, porque é o tipo de coisa que eles vão prestar atenção. Então tem o Nosso Lar, tem há 2000 anos, 50 anos depois, tem
Oi? Renúncia. Renúncia tem? Não sei se já fizeram renúncia. Eu estou com. Memórias de um suicida. Acho que Paulo e Estela estavam para fazer, não sei se fizeram. Então tem algumas aí que são ótimas. Quando você vai comprar na é até difícil achar. Mas acho que é R$20 a unidade. Tal. O pessoal tem até ela assim, gratuito, mas a NBV faz ela vendendo aí a nova de rádio por A minha R$20. Estevam, há 2000 anos, já li 2, 3 vezes, mas que tem tantos anos, já reli, mas São Sexo ótimos, e Destino, eu só li uma vez. Então assim, eu não gosto tanto de ler. É a opção. Então, voltando ao nosso assunto para a gente poder ir encerrando, o que nós percebemos? Como o perdão liberta e faz novos caminhos. Sem perdão, não poderemos saber o E que só aconteceu. através do perdão, que é nesse caso, na história toda, é que você vai evoluindo. Se você não conseguir perdoar, você fica estacionado. Né? E você quantos- fica naquela. E aí, quantos de nós estamos estacionados? Estamos estacionados pela falta do perdão. Eu preciso pedir perdão. Mas a pessoa hoje mora no Acre, eu não vejo mais a pessoa. É verdade. A pessoa desencarnou, não tem mais acesso a ela. Ore por ela, vai orando. Ore por ela e peça a Deus que encaminhe alguém para ressarcir o erro que você fez, fazendo bem a outra pessoa. Ou seja, você vê uma pessoa que você não conhece, dedique àquela pessoa, faça o bem àquela pessoa, como você gostaria de ter feito ao bem à pessoa que você prejudicou para reparar seu erro. E pede a Deus que encaminhe alguém para reparar o erro por você. Então o que acontece? Isso aí é mais fácil, né, de fazer, porque é muito difícil pedir perdão àquela mesma pessoa, mas você pode fazer uma outra coisa com a intenção de que aquele perdão. Aí no caso, quando a gente não tem acesso, né, Vera, mais à pessoa. Ou porque ela desencarnou, ou porque ela está inacessível para o local físico onde a gente encontra. Mas quando a gente tem essa dificuldade, a pessoa, e aí um detalhe, estava comentando até com a Catarina essa semana. Homens têm mais facilidade de correr atrás de quem prejudicou para pedir perdão, e mulheres menos. Existe um motivo físico para isso. Tem a ver com a força física. Então, se eu errei com uma moça no campo afetivo e eu penso que errei, eu volto lá para poder pedir desculpa. Porque eu falo, sou mais forte que ela, ela não vai me agredir. Então eu chego lá para pedir desculpa. Vou pedir desculpa, eu sou mais forte que ela. E pede desculpa. Já as mulheres, elas sabem assim, eu sou mais fraca. Se eu for lá e o cara me agredir. Então a gente aí fica mais restrita nesse pedido de perdão, devido a uma questão até física. Né? Não vou lá pedir. Então isso às vezes torna uma constância. A gente percebe que, não foi você que está comentando isso, não. Foi com o Túlio, meu irmão. Então, as mulheres, elas têm mais dificuldade de pedir perdão. Não vou tocar a vida. Só que, gente, às vezes, uma carta, um WhatsApp, um áudio gravado. Olha, eu estou te mandando esse áudio porque eu não tenho coragem de estar presencialmente com você, mas eu queria te pedir perdão. Espero que um dia você aceite o perdão por aquele processo que aconteceu, isso. Não quero nenhuma detalhe. Você sabe como eu te prejudiquei, mas eu gostaria de pedir perdão. De cara a cara é difícil. Mas nós não temos Primeiro, Fabiana, você não sabe se a pessoa está em condições de receber aquilo, e aí a pessoa vai criticar você, vai te humilhar, entendeu? Então se você difícil. manda um WhatsApp, já facilita. Né? Aí você manda para o WhatsApp, aí ela passa do Traz a vocês aqui. Mas se é verdade, se você está sendo sincero, você fala o seguinte, olha, eu gostaria de pedir perdão. Fazer igual. A outra pessoa quer te processar, não fala que olha, ela reconhece que errou, estou processando ela, né? Que é a coisa. A gente tem, às vezes, o perdoar, o pedir perdão. E hoje a gente corre isso tudo de gravar, né? Tudo gravar aquela coisa. Por exemplo, alguém pode estar gravando o que eu estou falando aqui agora. Estou brincando, eu sei que está gravando. Então, a gente tem essa questão. A gente faz o negócio, hoje eu vou o dia, tudo de bom que eu estiver fazendo hoje, que seja transferido, encaminhado para fulano de tal.
É uma forma de perdão. É um começo. É. Desde que a gente É lembre mais que um fácil dia, de fazer assim. mas um dia nós vamos ter que encontrar É. face a face com essa pessoa e pedir perdão face a E face. o caso também é você, primeiramente, antes de pedir perdão, é você conscientizar de que você ofendeu muito. Às vezes você acha que nem ofendeu, que aquilo foi, você falou foi a verdade, que não sei lá. Então, primeiro você tem que conscientizar de que você errou com aquela pessoa, porque tem gente que nem isso consegue. E aí nós vamos, Conscientizar de que errou com o outro. e aí nós vamos lembrar Acha que ele exatamente. merecia fazer aquilo. E aí nós vamos pegar exatamente o que você está falando, Marisa. Lembrar daquela questão que a gente vê no Paulo de Tarso comentando lá nos Cartas de Coríntios, capítulo 13, dizendo o seguinte: a caridade não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Eu falo, calma aí. O que é folga com a verdade, mas não folga com a injustiça? Se é injustiça, não há folga para ela. Mas se for só aquela verdade que fere, ela folga. Por exemplo, eu fiquei bem com essa roupa. Nossa, você está destruída com essa roupa. Você acabou de matar a pessoa, né? Pelo menos a esperança acabou. Então acontece. Mas eu sou sincero. Eu falei que foi verdade, né? Mas você não percebe como que às vezes foi uma coisa assim, né? Eu estou pensando em fazer um curso superior de medicina. O que você acha? Você é burro demais para fazer medicina. Nossa, mãe, você não tem. Eu sou sincero. Não, olha, vai, você vai conseguir. Olha, vai ter que dedicar. aconteceu comigo com uma colega estava usando umas roupas muito extravagantes. E eu falei para ela, minha filha, eu te conheço. Eu acho que essas roupas não estão condizentes para você. Parecendo umas roupas assim de mulher assim da vida, de coisa. Você está dando uma impressão para os outros com uma coisa que você não é. Mas você está tentando proteger, é diferente, né? Aí a pessoa foi, riu e saiu falando para todo mundo, desse, a Vera está achando que eu sou piriguete, eu sou isso, aquilo, vê só por causa das minhas roupas, sabe, já debochou assim. Mas aí é diferente, né? Quando nós estamos imbuídos de proteger uma outra pessoa, é diferente. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: esse processo, gente, perdão, não tem receita de bolo. Põe 2 ovos, não sei o que, bate e resolve. Não. Às vezes a construção do perdão é 3, 4 anos. Às vezes a reconstrução para que aconteça um perdão é 20 anos. 2 reencarnações. Até várias encarnações. Então acontece, nós não podemos esquecer que um dia nós temos que dar o primeiro passo para que aquele perdão possa acontecer. E aí nós vamos lembrar que o perdão é tão importante que foi a última lição de Jesus. O Peralva ele coloca na questão de lembrar que ele está presente no Pai Nosso. E é interessante que é o seguinte, ele está presente no Pai Nosso, mas mostrando uma contrapartida. Perdoai as nossas dívidas, assim como, o que a gente pode colocar assim como, na medida em que nós perdoamos os nossos devedores. Então, como eu peço perdão se eu não sou capaz de perdoar? Então, quando eu perdoo, aquela questão, eu liberto, porque eu desligo da pessoa, começo a querer o bem dela, a vitória dela é minha vitória, a derrota dela é meu pesar, e a gente vai tentar recuperar. Vamos orar, que Deus abençoe. Ele não sabia o que estava fazendo, ela não sabia o que estava fazendo. Então a gente começa a fazer o seguinte: a gente para de pedir justiça para aquela pessoa, porque quando a gente pede justiça, o primeiro a receber somos nós. Ele merece justiça pelo que ele fez. Então a gente começa a fazer aquele processo de perdão, e aí a gente começa a desbaratar, a desatar os nós que estavam atacando a nossa vida. E toda vez que eu perdoo alguém, eu sou merecedor de perdão. Naquelas vezes que eu errei, às vezes até tenho medo de pedir perdão, porque como que vai ser? A pessoa vai usar minha mensagem no WhatsApp para poder me processar, né? A gente precisa ser muito direto, não. Se for mandar mensagem, eu queria te pedir perdão por aquele fato, você sabe qual é. Porque se alguém pergunta, fala assim, não, um dia eu falei com ele uma coisa lá, não é porque ele está me processando. Então eu falo assim, então só comentando que A vida vai ensinando, né? E tem também as pessoas que já estão no leito da morte, né?
E agora já tem até um curso que os médicos têm feito, outras pessoas também, para poder conversar, para a pessoa soltar aquilo que está engasgado e pedir perdão às pessoas que ainda estiverem Olha que coisa encarnadas, bonita. né? Está tendo esse curso para os médicos? Já tem isso. Nós temos um médico aqui que fez um curso desse. E aí ele conversou com um outro médico que era, vamos dizer, não é de inimigo, mas assim, não conversava com a opção de gente. Aí ele conseguiu orientar o médico para ele conversar. Então, ô meu filho, você está sabendo, você como médico está sabendo que você está na reta final. Isso aí. Vamos Só não perdoar. falamos que nós estamos gravando, porque não comenta não. Não é. Aham. Vamos perdoar aquelas pessoas. Aí você quer, então pode trazer. Aí ele foi trazendo as pessoas e aí foi aquele chororô de um lado do outro, aquela coisa toda. E aí quando ele foi para uma outra cidade, ele falou assim, como eu estou leve. Então isso é muito importante que a pessoa possa chegar pelo menos ter essa oportunidade de chamar alguém, mesmo que seja no leito da morte, e falar, fulano me perdoa. E essa foi a lição do Cristo, porque na cruz ele pede perdão e justifica. Por que está pedindo perdão? Pai, perdoa. E a justificativa? Eles não sabem o que fazem. Ele viu e se colocou no lugar daquelas outras pessoas. Eles não sabem o que fazem. Perdoai-se. Então, nesse processo, de braços abertos para todos aqueles que o ofendiam, ele pede perdão. Na região da Palestina, eles realmente crucificavam em formato de cruz. Em outras regiões de Roma, eles crucificavam em formato de X, mas lá era em formato de cruz. E aí nós observamos que com isso fazia com que o Cristo estivesse de braços abertos para todas aquelas pessoas ali. E detalhe, em algumas regiões não se enterrava o cadáver, deixava lá na cruz sem enterrar, né, para ser comido pelos bichos. Mas para ajustar as leis judaicas em Roma, quando se em Jerusalém, quando se crucificaram, tinha que enterrar o corpo. Então realmente o corpo do Cristo foi tirado da cruz e enterrado. Então, ele pediu perdão. No Pai Nosso, ele mostra que quando a gente perdoa, a gente abre espaço para o perdão, receber o perdão dos nossos erros. E muitas vezes, os perdões dos nossos erros são perdões que nós nem sabemos de crime que cometemos, porque já aconteceram em vidas passadas, nós nem damos conta. E aí, nesse processo, nós vamos acertando, para a gente finalizar, os nossos passos com o Pai. E acertando os passos com o Pai, nós também estamos acertando os passos com a lei. Porque com seu filho, Marisa, meu débito não é para com a Marisa, é para com a lei. Sabe por quê? Porque às vezes a Marisa me perdoou no instante que eu a feri. E ela segue o caminho. Mas eu estou vinculado com a lei e eu preciso fazer o bem de repente para a Vera, para ressarcir o mal que eu fiz para a Marisa, porque ela já não precisou. Imagina, eu mando uma pedra na cabeça do Chico Xavier. Agora o Chico Xavier tem que reencarnar porque ele tem que resgatar a pedra que eu mandei na cabeça dele. Na hora que a pedra bater na cabeça dele, já estou perdoado por ele, mas não estou limpo. Estou perdoado por ele e por Deus, mas não estou limpo. Eu preciso me limpar dessa pedrada que eu joguei. Então eu vou achar uma outra pessoa que levou uma pedrada, que não tem ninguém ali para sarar a dor e trabalhar com ele. Perdoa quem te mandou a pedra. Porque se você perdoar quem te mandou a pedra, que não é você está sendo perdoado através daquela pedra que você mandou em vidas passadas. Agora, quando a vítima não perdoa o algoz, aí Deus fala assim, vamos pôr os dois juntos de novo, porque se ele está precisando de ser ressarcido e o outro está precisando ressarcir, nada melhor do que juntar um do outro. Então a gente está vinculado muitas vezes àquelas pessoas. E aí esse processo vai, né, seguindo o curso natural, e aí a gente vai ver que a frase do Cristo se torna verdadeira. Ame vossos inimigos. Não é um pedido, seria bom, é imperativo. Ame vossos inimigos. Ou seja, nós vamos amar, porque eles vão reencarnar como irmãos, como filhos, como pais. E aí nós vamos reencarnar. Como diz Elahá, né? Uma vez ele comentou, falou assim, tem 5 consequências quando a gente não perdoa.
a gente fica, para finalizar, tá, gente? Eu já vou terminar. A gente fica mal-humorado, a vida perde a graça da gente, né? A gente foi frustrado no casamento, aí chega alguém, eu vou casar. Não casa. Infelicidade, você está você não sabe como você ser feliz e tudo mais. Então, o que acontece? A gente é baixo astral, a gente atrai obsessores, um monte de obsessor, que é isso mesmo, perdoa não, que não sei o quê, que é coisa. A gente atrai doenças para a gente, porque isso traz doenças, às vezes incuráveis, cânceres, etc. E aí ele fala assim: tem um pior do que esses três, que é doença, do que obsessor e do que uma vida amarga. Aí qual? Você pode receber o que você não perdoou na sua família. Ou seja, vai ter que conviver com ele para aprender a amar. E aí ele falou assim: ainda tem uma coisa pior do que você receber na sua família o ofensor. Aí a gente fica pensando o quê? Você ser obrigado a nascer na família do ofensor para poder estar assim com ele. Nós vamos ter que casar outra vez. Fechou agora. Nós vimos falando dentro do carro agora. Nossa, mas na próxima nós não vamos querer casar. Eu também não quero não. Então nós vamos aprender com o mestre que nos ensina a importância do perdão. Mas já ficou E olha, o perdão, gente, realmente é a chave da nossa evolução. Porque quando nós perdoamos, nós caminhamos uma vida mais calma, de jugo suave, de não julgar a outra pessoa, seguir nossa caminhada. Então, quer evoluir? Aprende a perdoar e aprende a pedir perdão. Aí fica um conselho para a maioria feminina: olha, é mais difícil, mas peça a Deus e mostre, peça para Deus duas coisas: força para perdoar e demonstração do caminho para alcançar. Porque às vezes é um trabalho que leva anos até você falar: agora é o momento de pedir perdão. Certo? Vamos parar então nossa